Caros amigos e amigas, eu sou Antônio Biapino e vou falar hoje desse ato criminoso que os Estados Unidos fizeram contra o nosso país, o Brasil. Eles sapatearam por cima da nossa Constituição, desrespeitaram a nossa soberania, desrespeitaram o povo brasileiro e nós estamos preocupados com razão, porque exatamente os Estados Unidos queriam que isso fosse estabelecido para ele poder ter aí uma desculpa para, primeiro, sancionar a nossa economia, segundo, para fazer chantagem contra o Brasil e terceiro, para, se for o caso e se for necessário, assim eles acham, também atacarem o nosso país. Eu vou explicar o porquê disso. Além disso, vou falar sobre o crime organizado no Brasil, o porquê da existência do crime organizado. Depois falarei sobre as milícias e depois falarei quem são os interessados em manterem as milícias atuando no Brasil de forma ilegal, criminosa e inaceitável. Pois muito bem, começando pelo primeiro tópico. Há 50 anos, quando eu era ainda muito jovem, e muitos dos meus amigos e amigas possam assistirem a este vídeo, eram também muito jovens. Nós não falávamos em drone, nós não falávamos em satélites, nós não falávamos em telefone celular, nós não falávamos em chip, não conhecíamos nada disso. Hoje tudo isso é uma grande fonte de riqueza, é uma fonte bilionária. E os países que têm terras preciosas e especiais, esses países vão serem achacados pelos países que têm muita força e que são desonestos, como é o caso dos Estados Unidos e Israel e também muitos países da Europa, por exemplo. Vejam bem, para manter as suas riquezas, os Estados Unidos querem, por fim na força, que um monte de países sejam subordinados a eles. Eles querem presidentes nesses países e deputados nesses países que sejam subservientes a eles, os norte-americanos, para poder comprar as nossas pedras preciosas, as nossas terras raras e as nossas matérias-primas a preço de banana. Lá eles agregam valor e depois mandam de volta o produto para nós a preço de ouro. Isso é geopolítica e manda quem tem poder e obedece quem é ignorante, burro e covarde. Precisamos entender qual é a política externa dos Estados Unidos. Os nossos professores brasileiros agora têm uma grande responsabilidade, eu sou um deles. Nós precisamos ensinar geopolítica às nossas crianças. Os professores de geografia e de história e de outras matérias, como sociologia, por exemplo. Tem que fazer isso de forma transversal, para essas crianças compreenderem por que os Estados Unidos são um país achacador, criminoso e terrorista. Estados Unidos e Israel são dois países terroristas. Quem não conhece a história de Luiz Pousada Carriles, o maior terrorista do mundo, viveu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos protegeram o Luiz Pousada Carriles e pagava a Luiz Pousada Carriles para cometer atentado contra vários países aqui da América Latina. Quem não conhece o El Bargon,
de El Salvador, outro criminoso pago pelos Estados Unidos para cometer atos criminosos? Então, meus caros amigos, de olho bem aberto, Estados Unidos mandaram para o Israel 800 bilhões de dólares para Israel ocupar a Palestina, cometer o maior genocídio da história da humanidade e eles ocuparem aquele território para explorarem juntos as riquezas daqueles países. Isso é terrorismo. Terminei o ponto e expliquei qual é o objetivo dos Estados Unidos, porque é uma economia bilionária e ele tem que mandar na América Latina todinha. E ele quer eleger em todos os países, não é só no Brasil, lacaios, miseráveis, covardes, que se sujeitam a troco de propinas venderem nossos recursos naturais praticamente de graça para esses países exploradores do mundo. Segundo ponto, porque nós temos o crime organizado no Brasil. Vocês sabem que o Brasil e a América Latina todinha e a América do Norte todinha, todo esse grande território foi um território escravocrata. Aqui, milhões de seres humanos foram escravos, trabalhavam de graça para os grandes ricos desses países, que ainda hoje continuam bilionários. Nossos antepassados trabalharam durante 388 anos para os ricos de graça. Os escravos dormiam amarrados nos galpões, nos pátios das fazendas, para não fugirem. Os escravos eram torturados. E quando acabou a escravidão, que aí é uma outra história da geopolítica, quem disser que foi a princesa Isabel que libertou os escravos, é, no mínimo, um abestado, um ignorante, um idiota. Não tem nada a ver com princesa Isabel. A história é outra, foi a geopolítica que determinou, não vou contar aqui porque eu não quero que esse filme seja tão longo. E, inclusive, eu preciso ser muito didático e preciso ser bastante disciplinado para fazer com que esse filme seja didático e não se alongue tanto. Pois bem, quando essas pessoas se libertaram da terrível escravidão, foram morar nos morros, na beira das lagoas e na beira do rio, porque elas não tinham profissão definida, elas não sabiam ler, elas não tinham cultura e eram pessoas muito simples, não tinham onde viver. Como naquele tempo tinha muita terra desocupada ao redor das cidades, que não eram tão grandes naquela época, então eles iam ali para a beira desses locais onde eu já disse, viver. Lá eles não tinham continuado sem escola, sem trabalho, sem saúde, sem saneamento básico, sem cultura, sem nada. Aí nasce o crime. Os curiosos e os que gostam de ler, a quem eu parabenizo e dou glória eterna para os que gostam de ler, tem um livro extraordinário, Capitães de Areia, do grande escritor baiano Jorge Amado. É só ler que ele conta o início de como começa a violência no Brasil. Depois, com o tempo, com os meios de transporte, com a facilidade de se ir de um país para o outro, o crime se internacionalizou e hoje México, Equador, Colômbia, Honduras, Haiti, Brasil e todos os países da América Latina, El Salvador, tem muita violência. E essa turma vende muita droga.
E o principal consumidor de drogas são os Estados Unidos. É o maior consumidor de droga do mundo. Não é o Brasil. As maiores gangues que existem no mundo estão no Brasil. Estão nos Estados Unidos e não no Brasil. Os daqui aprenderam com os de lá. E os Estados Unidos não combatem a droga, o tráfico de droga, o tráfico de armas. Mas eles estão querendo encalacrar o Brasil para poder fazer pressão no Brasil e comprar os nossos recursos naturais a preço de banana. Essa é a história. E é por isso que tem o crime. Nós defendemos o crime? Nunca. Esses criminosos têm que ser sancionados. Tem que ter leis duras para combatê-los. E vocês sabem por que não tem? Porque os deputados federais não querem. Os senadores não querem. É por isso. Porque o crime é uma fonte de riqueza para esses indivíduos. Pergunto aqui a meus caros amigos e amigas, algum dia vocês pensaram um pouco quantos deputados federais e quantos senadores são jornalistas e radialistas ordinários, medíocres, sem cultura, ignorantes, que estão hoje lá no parlamento ganhando o nosso dinheiro? Vocês já pensaram quantos são? Pois bem, eles precisam da violência, que é para eles fazerem o blá 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 deles, se elegerem dizendo que vão resolver e não resolvem nunca. Vocês sabem que eles não resolvem. Se tivesse resolvido, não tinha o problema, não é verdade? Basta ser lógico para entender as coisas. Eles são os responsáveis por não fazerem as leis duras contra os criminosos. Pelo contrário, eles protegem. Eu vou já dar um exemplo aqui no decorrer desse vídeo. Vou já dar um exemplo. Agora eu passo para as milícias. E vou dizer quem é que quer as milícias. Vou dar exemplo também. As milícias são grupos criminosos formados por policiais militares civis. Policiais militares, por policiais civis e por criminosos. São 3 grupos: policiais, militares, civis e criminosos, que eles recrutam. Sabe onde nasceu a primeira milícia do Brasil? Em Jacarepaguá, bairro do município do Rio de Janeiro, e é um grande centro administrativo, o maior centro administrativo do Rio de Janeiro. Sabem quem fundou? Os militares, os policiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foram eles que fundaram a primeira milícia do Brasil. Meus caros amigos e amigas, Jacarepaguá tem hoje 653 mil pessoas. Quando essa primeira milícia se instalou lá, eles davam proteção, entre aspas, às casas de famílias e os comércios. Eles cobravam R$20 das casas e R$50 do comércio. Depois eles foram ganhando terreno. Eles passaram a atuar no transporte urbano, passaram a atuar na venda de gás, passaram a atuar na internet e passaram a atuar no jogo do bicho. Quem não pagasse seria torturado e ou morto.
Eu fiz uma continha matemática e vou fazer um exercício matemático com vocês, meus amigos. E olhe que eu tenho muitos amigos no YouTube. São 266. Se cada um de vocês enviarem esses vídeos, se vocês já acharem que deve, que tem importância, que serve, nós dobraremos o número de pessoas que irão compreender esta realidade e a situação pela qual nós estamos passando, que é essa ameaça do governo criminoso dos Estados Unidos. Vamos lá para o exercício. Vamos aqui imaginar, coisa da nossa imaginação, que 100 mil pessoas pagam aos milicianos. É muito mais, mas eu estou pensando apenas em 100 mil pessoas. Se cada pessoa pagar, numa média, R$50 hoje, dá R$500 mil por mês. Por isso o negócio é bilionário. Eu estou falando apenas de Jacarepaguá. E as 6 mil favelas do Rio de Janeiro? E as muitas favelas de São Paulo? Mais de 5 mil favelas? E os outros estados? Esse negócio é bilionário. E quem faz esse negócio são os militares, misturados com criminosos, que eles recrutam na base. Isso é sério. Isso é complicado. Vou aqui dizer quem são os grandes interessados por isso. Eu não vou falar todos, porque aí tinha que ser 2 dias de vídeo. Vou falar dos principais, dos que estão atuando no cenário do crime e criando problema para o Brasil. Em dezembro de 2018, portanto, está fazendo 8 anos, Jair Bolsonaro fez uma defesa em favor das milícias. O que diz ele na tribuna da Câmara Federal, em Brasília? Abre aspas. Nós sabemos que o Disque Denúncia denuncia gente do bem. Ele está dizendo isso. Sem ter prova, mas está dizendo que denuncia gente do bem. Policial do bem, Polícia Civil do bem e bombeiros militares do bem. Esse relatório da CPI, porque ele estava falando de uma CPI que fez um relatório sobre as milícias no Brasil, aí ele diz, esse relatório da CPI da milícia é o relatório covarde. O relatório dizia todos os crimes que os milicianos cometiam. Aí ele disse que era covarde. Então, vocês entendem que ele está defendendo aqui os milicianos, né? Afirmações mentirosas. São afirmações mentirosas. Isso é o Bolsonaro dizendo. Pronto, ele fecha aspas. Depois, meus caros amigos, veio um discurso do Flávio Bolsonaro. Estou dizendo o discurso e o ano que eles fizeram o discurso. Esse discurso do Flávio Bolsonaro foi após o segundo mandato dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no Parlamento. Está lá, escrito e arquivado. Quem quiser busca. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, venho falar sobre as milícias, assunto tão noticiado pela imprensa. Não se pode simplesmente estigmatizar as milícias, em especial os policiais envolvidos nesse novo tipo de policiamento. Olha como esse Flávio Bolsonaro é um vagabundo. Meus caros amigos, eu sou professor de geografia e de espanhol. Eu fiz um concurso
no estado do Ceará, durante o governo do governador Eumano de Freitas, para professor substituto, e passei. Então, quando eu fiz o concurso público para professor, tinha lá um edital com mais de 20 páginas, dizendo eu tinha que dar ciência de qual eram os meus deveres e os meus direitos. Eu tenho que trabalhar dentro da Constituição, dentro da legalidade. Quando um cidadão qualquer, negro, branco, índio, seja lá o que for, presta um concurso para policial militar, ele tem um edital. Lá está previsto os direitos e o dever do militar. O militar é um profissional como um professor, como um médico, como um aviador, e ele tem que cumprir com o seu dever, tem que trabalhar dentro da lei. O que diz? O Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, ele diz, vou repetir, os policiais envolvidos nesse novo tipo de policiamento. Ele está dizendo que os policiais do Brasil estão envolvidos na milícia, e é verdade, porque eu já disse para vocês que a primeira milícia no Brasil, a de Jacarepaguá, foi fundada por militares do 18º Batalhão de Polícia. Aí ele segue. A milícia nada mais é do que um conjunto de policiais militares. Ele está afirmando de novo. Está escrito, vocês buscam lá nos arquivos do Congresso Nacional. Aí diz, de policiais militares ou não? Quem é esse ou não? Quer dizer, policiais militares e criminosos, que esses policiais recrutam na própria comunidade para fazer o serviço sujo. E ele diz aqui que eles são regidos por uma certa hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina, tem que obedecer. Ninguém pode denunciar, ninguém pode falar, ninguém pode abrir a boca. É isso que o Flávio Bolsonaro está dizendo. Uma certa disciplina é isso. Aí ele diz, buscando, sem dúvida, expurgar do seio da comunidade o que há de pior, os criminosos. Criminoso expurgando o criminoso. O policial fez um concurso para agir dentro da lei, e nós pagamos caro o salário dos policiais. E eles são importantes, os policiais decentes, porque eles cuidam, se eu cuido da educação, eles cuidam da segurança. Todo o nosso apoio e respeito. Agora, não pode ser bandido nem criminoso. Aí não pode ter respeito de ninguém, assim como um professor mentiroso, que comete assédio lá no local de trabalho dele, ele não pode ser respeitado por ninguém, inclusive deve ser expulso, tanto o professor como o policial. Vamos então em frente. Ele repete isso, né? Eu vou até dizer novamente. Em todos esses milicianos sempre há 1 ou 2 ou 3 policiais que são da comunidade e contam com a ajuda de outros colegas de farda. Quer dizer, tem os chefes da milícia e o resto da polícia, que é os outros que o Flávio Bolsonaro está dizendo aqui, colegas de farda. Para somar forças e tentar garantir o mínimo de segurança nos locais onde moram. Há uma série de benefícios nisso. Que benefícios, Flávio Bolsonaro? Criminoso, torturador, assassino, que mata as pessoas, que cortam as pessoas, que enterram em valas comuns. Isso é benefício? Atuar dentro do crime? Eu, por exemplo, ele dizendo, né, ele, o Flávio Bolsonaro, eu, por exemplo, gostaria de pagar 20 ou 30 reais, isso na época, né, reais, para não ter meu carro furtado. E nós pagamos a polícia para quê, Flávio Bolsonaro, se não é para fazer essa tarefa? Aí precisa agir de forma criminosa? Vamos para frente aqui, pessoal. Eu estou lendo essas coisas. Quando o capitão da Polícia Militar, Adriano Magalhães da Nóbrega,
foi condecorado, foi condenado por crime hediondo. O Bolsonaro disse do plenário da Câmara Federal. Vocês sabem quem é o Adriano da Nóbrega, não sabem? Sabem o que aconteceu com ele. Eu vou contar aqui. Mas quando esse fato aconteceu, que ele foi condenado, o Jair Bolsonaro, pai do Bolsonarinho, Flávio Bolsonarinho, disse o seguinte na Câmara: senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de iniciar, peço à deputada juíza Denise Frossard que ouça minhas palavras. Na segunda-feira passada, e Bolsonaro dizendo, na segunda-feira passada, pela primeira vez, compareci a um tribunal do júri. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar, de nome Adriano. O Adriano ainda não era capitão, é tenente. O Adriano, acusado de ter feito incursão em uma favela, onde teria sido executado um elemento que, apesar de envolvido com o narcotráfico, foi considerado pela imprensa como simplesmente um flanelinha. Bolsonaro está dizendo, a imprensa está dizendo que era um pobre flanelinha, mas era um membro do tráfico. Como o Bolsonaro sabia disso? Ele estava mentindo, porque ele é mentiroso quanto mais. Todas as testemunhas, 6 do total, tinham envolvimento com o tráfico. Ele estava dizendo que os testemunhos também eram traficantes. Como ele sabia disso? Estava mentindo. Era um mentiroso quanto mais. Bolsonaro insinuou. Isso aqui foi o discurso dele. Aqui eu estou falando. O Bolsonaro insinuou que fora que houve um relatório mentiroso, que houve um relatório mal feito e que tudo ali estava errado e que o Adriano da Nóbrega era inocente, era um santo. Pronto, foi isso que o Bolsonaro disse. E ele pede a essa deputada, que já tinha sido juíza, para compreender as palavras dele. Ele foi condenado, mas depois foi para a segunda instância e os desembargadores de justiça absolveram o Adriano da Nóbrega. Comparsa do Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro velho, condecorou o Adriano da Nóbrega na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com a medalha de honra. Eram amigos ou não eram? Ou não era, meus caros amigos e amigas? Isso é preciso que seja divulgado. Eu já disse para vocês que o crime de milícia é um negócio bilionário e violento. Essa gente vende arma, essa gente trafica arma, essa gente mata as pessoas, essa gente tortura as pessoas. E não sou eu que estou dizendo, foi Flávio Bolsonaro. São formados por militares. E tem ajuda dos seus companheiros de farda. E ele foi agora para os Estados Unidos para transformar a outra banda podre, que são os traficantes, como eu já expliquei para vocês, terrorista, que é para poder permitir que os Estados Unidos possa ocupar ou destruir a nossa economia. Esse cara é um criminoso. E esse cara está rodeado de
milicianos. Vocês se lembram também do sargento Fabrício Queiroz? Também foi condecorado. Era assessor do Bolsonaro. Sargento da polícia assassino. Era também, meus amigos, do 18º Batalhão de Jacarepaguá. Tanto o Adriano da Nóbrega como o Fabrício Queiroz, assessor do Bolsonaro. E vocês lembram quando ele deu 2 cheques para a Michele Bolsonaro? Hoje a turma chama ela de Micheque Bolsonaro. Um de 85 mil e outro de 90 mil reais. Quer dizer, quase 200 mil reais. Aí a imprensa perguntou ao Bolsonaro: presidente, por que é que um assessor seu está dando dinheiro para sua mulher toda semana? Ele disse: não, porque nós estávamos passando dificuldades financeiras e ele nos emprestou. Como é que um assessor do presidente da República tem dinheiro para emprestar ao presidente da República, que ganha inclusive mais do que o assessor, porque o assessor é empregado dele? Como é que pode? De onde veio esse dinheiro? Será que foi dividendo dos milicianos? Porque eles defendem demais os milicianos. De modo, então, meus caros amigos, que eu quero aqui concluir o vídeo dizendo o seguinte: o Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto no dia 9 de fevereiro de 2020, durante uma operação policial na cidade de Esplanada, lá na nossa vizinha Bahia, no estado do Nordeste. E antes de morrer, horas antes de morrer, ele ligou para o advogado dele e disse: eles vão me matar. O advogado propôs que ele se entregasse. Aí ele disse: não posso me entregar, eles vão me matar. E realmente a polícia matou o Adriano Magalhães da Nóbrega. Quem são eles? A polícia militar envolvida no crime de milícia para calar a boca do Adriano? Ou os bolsonaristas que tanto defendiam o Adriano da Nóbrega, que inclusive colocaram a mulher do Adriano da Nóbrega para ser também assessora dos Bolsonaros? Esse é o problema que temos. Nós não queremos nem traficantes de droga, nem miliciano. A polícia militar tem que fazer o seu trabalho honesto, criar os seus filhos com o suor do rosto, trabalhando de forma honesta, de acordo com as leis do país, e não envolvida com justiceiros e matadores de aluguel. Isso é um absurdo, e esses miseráveis clã bolsonarista estão conspirando contra a nossa pátria, contra o nosso país, de tantos homens e de tantas mulheres que tanto trabalham de sol a sol para garantir as nossas riquezas, para garantir o desenvolvimento do nosso país. E agora nós temos, além das dificuldades internas, ter que estar disputando com os Estados Unidos, porque a família Bolsonaro quer manter um grupo de assassinos fazendo justiça, se a própria polícia já foi constituída pelo Estado para fazer justiça. Vamos, então, fazer a nossa parte, defender a soberania, defender a segurança do nosso povo e defender a nossa liberdade e o direito de ser país soberano.